Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião de network, mais uma acontecendo. Esse encontro ele já é o encontro de número 19. A cada semana eu trago um tema novo. Todos os temas que eu trago têm a ver com empreendedorismo, marketing digital, negócios. É uma maneira da gente se ajudar. E os conteúdos que eu trago aqui são principalmente das mentorias que eu faço. Eu sou aluna dos maiores players de mercado, Érico Rocha, Pablo Marçal. Estou na terceira mentoria do Pablo, então gosto de trazer muitos conteúdos que a gente aprende nas Chaves da Prosperidade, no Piorando e no Million Club. E é legal que hoje nós temos pessoas de todos os programas, né? Inclusive, tem alunos meus também, tem pessoas do meu grupo de network. Então, isso aqui é uma oportunidade da gente se encontrar toda semana, da gente se conhecer, da gente fazer negócios. Muitas pessoas aqui acabam se conectando depois. Esta é a grande oportunidade. Antes da gente começar, vou pedir para vocês não esquecerem de fazer o nosso feijão com arroz, que é você registrar e colocar lá no seu Instagram. É muito importante que a gente faça esse registro dos nossos encontros e postem e marque. Então, faz a interação aqui também, quem estiver assistindo depois, porque esse conteúdo vai estar gravado, faz e manda lá para mim, é muito bacana. Então, ó, estamos aqui no nosso 19º encontro, ó, a Georgia apareceu abrindo a boca, a Georgia é muito conhecida, está em todas as minhas reuniões, e aqui são É algumas isso das aí. pessoas que estão participando. E eu quero dizer para vocês que essas reuniões são muito importantes, porque a gente se conecta online, faz muitas amizades e prospera junto, não ande sozinho, tá? Por isso que a gente faz sempre essas reuniões. Então, bora lá a mais um conteúdo. Então é isso aí, gente. Vamos começar então hoje. Para quem é a primeira vez, fico feliz que tem uma turma aqui que está vindo pela primeira vez. Depois eu vou pedir para vocês também se apresentarem para que outras pessoas depois possam conhecer vocês. Eu vou começar o conteúdo aqui. Primeiro eu quero falar para vocês que essas reuniões, como elas acontecem toda semana, nós já trouxemos vários conteúdos, então eu vou só refrescar para algumas pessoas que são novas. Todo mundo está vendo aí? Gente, hoje nós vamos falar sobre autogoverno nos negócios e é um tema um pouco diferente. Na semana passada, nós tivemos aí uma pessoa que nos fez uma palestra, que foi o Mauro Moraes, que falou sobre liderança nos negócios. Eu vou subir esse conteúdo ainda hoje, tá? Então, depois vocês acompanham no meu canal do YouTube ou nos meus grupos, que foi um conteúdo espetacular. Ele é uma pessoa muito focada em liderança, faz parte do meu grupo de network e eu faço parte do grupo dele também, tanto de palestrantes como de negócios. É muito importante que a gente participe aí do maior número possível de grupos, porque isso ajuda a gente a crescer e prosperar. Não se limitem a um único ambiente. Circulem, façam contatos, que isso vai ajudar muito vocês. No nosso encontro 17, nós falamos sobre empreender com propósito. E no nosso encontro 16, a Fabi, que está aqui no grupo, a Fabiana Estrategista, ela trouxe para nós também uma palestra, um conteúdo espetacular, onde ela falou sobre como se reinventar no mercado e trouxe para nós a experiência que ela trouxe da vida dela e também ela contou a história das Havaianas. Inclusive, esses dias eu estive aqui na loja mais importante das Havaianas, que fica aqui em São Paulo, na Oscar Freire, que é uma das mais lindas. E ela trouxe aí todo esse conhecimento. Então, a ideia do nosso grupo é que a gente possa compartilhar e transbordar. No encontro 15, nós falamos sobre como gerar valor, como gerar network de valor para os clientes. Muitas pessoas não entendem o conceito de network. E eu gosto sempre de relembrar que network não é para você ficar vendendo coisas. Não quer dizer que você não possa vender, né? Eu participo de muitos grupos de network e às vezes tem grupo que as pessoas ficam só vendendo produtos. E não é essa a ideia. A ideia do network é a gente se relacionar, ter intimidade, conhecer as pessoas. Hoje, por exemplo, tem várias pessoas que estão retornando nas reuniões. Eu fico feliz, porque é sinal que as pessoas estão tendo algum benefício em estar aqui e eu estou também Não treinando entendo. o meu Ai, trabalho, treinando as coisas que eu aprendo e evoluindo como pessoa. Então, cada um de vocês aqui é extremamente bem-vindo.
Hoje nós vamos falar de um tema, gente, que ele é um pouco forte, mas se você conseguir entender e mudar isso na tua vida, vocês vão prosperar muito. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham, que assistem esses conteúdos, elas ou estão empreendendo, ou estão ainda querendo fazer a transição de carreira. E hoje eu vou trazer esse conceito que é ativação do autogoverno nos negócios. Alguém aqui já ouviu falar em autogoverno ou para vocês é uma expressão nova? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Senão eu dou continuidade aqui. Quem nunca ouviu falar em autogoverno, só faz o sinalzinho ali para mim. Rafael, Fabi, Eliel, nunca ouviram? Gente, já ouviu, né, Eliel? Gente, é o seguinte, ó, esse conceito do autogoverno foi algo que mudou muito a minha relação com o mundo dos negócios, com o empreendedorismo. E nós vamos falar como ativar isso no nosso trabalho e nos nossos empreendimentos. Bom, antes disso, eu quero falar que esse evento que eu faço online, ele acontece desde janeiro e hoje ele já faz parte aí do Million Club Network, que é um grupo fechado que eu tenho, onde nós fazemos algumas coisas diferentes, nós interagimos, fazemos parcerias e também sociedades, e hoje eu falo que esse grupo ficou assim meu grupo principal, embora eu tenha outros grupos gratuitos. Para vocês que estão me assistindo depois, eu vou passar um pouquinho do que nós já conquistamos através do Million Club Network. Aqui sou eu fazendo a minha palestra na plataforma internacional do Pablo Marçal, abrindo um dos eventos mais importantes de famílias, e eu tive a alegria de participar dele. Aqui eu trago também um evento muito importante que eu fiz, uma palestra aqui no Instituto do Coração de São Paulo, que é um dos mais importantes do mundo. Aqui estão algumas pessoas do meu grupo e já temos aí palestra de pessoas do meu grupo de network também no Incor. Outras conquistas que eu tive com esse grupo, eu quero compartilhar com vocês, até para estimular vocês a montarem grupos de network, transbordarem, e se quiserem também participar do meu, me chamem depois. Estamos fazendo cafés aqui na Paulista, no hotel, onde nós estamos conhecendo pessoas e empreendedores, e agora no dia 2 de agosto nós vamos ter, mais uma conquista do nosso grupo de network. Outra conquista é o Clube da Oratória, um movimento que eu já comecei para ajudar as pessoas que precisam falar no vídeo. A gente sabe que hoje a nossa imagem é importante, então é uma outra conquista do nosso grupo. E para finalizar aqui, nós estamos com o Clube do Livro. Então, todos vocês que desejam contar a sua história e registrar isso em livro, me procurem depois, porque nós já começamos o movimento. Se você não souber escrever, nós vamos te ajudar a escrever. Se você quiser apenas que a gente publique seu livro, nós vamos publicar. Eu passei 8 meses escrevendo exclusivamente para o Pablo Marçal, dentro da plataforma internacional. Eu fiz a mentoria da Elis, que é a escritora do Pablo, e eu já estou escrevendo o meu livro, e ele vai ser o primeiro livro lançado aqui nesse projeto, junto com a Márcia, que também é Million Club, e que é proprietária da editora Copyway. Então, nós já estamos nesse trabalho. Um dos nossos maiores objetivos nessa editora é contar história de famílias e história de empresas, porque aqui no Brasil, a maioria das empresas são familiares e a gente quer mudar a nossa geração e trazer aí cultura renovada para o nosso país. Aqui eu falo rapidamente da minha trajetória. Eu trabalho há 26 anos no mercado de publicidade, televisão, eventos. Então eu trago um pouco para vocês me conhecerem. Esse material que eu trago aqui em slide, eu mando depois ele em PDF para vocês terem todo o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje na nossa palestra, tá? Nos últimos meses, eu tenho participado do ecossistema do Pablo Marçal, onde eu tenho aprendido muito sobre empreendedorismo e tenho trazido nos meus grupos e também nos meus conteúdos. Aqui eu trago um pouquinho dos podcasts que eu faço, que já estão em 67 países e que vocês podem acompanhar também depois. Vamos lá então, gente. Hoje eu tenho atuado no marketing digital, tenho ajudado as pessoas a alavancarem seus negócios com uma comunicação que vende e criei a mentoria Semente para Empreendedores e também o grupo Million Club Network, para vocês poderem conhecer um pouco mais.
Vamos falar então sobre a questão do autogoverno. Essa expressão, tem muitas pessoas que usam essa expressão, alguns, inclusive, são evangélicos e utilizam, mas essa expressão necessariamente não é da Bíblia. Só que a gente vai começar entendendo o que é o governo. Então, o que vai ajudar nos nossos negócios? Nós estamos num momento que as pessoas querem empreender, mas existe algo que atrapalha a pessoa crescer como empresa, que é uma mentalidade que não foi treinada para o empreendedorismo. Isso é muito importante a gente entender. Aqui no Brasil, nós não fomos treinados para termos negócios, nós fomos treinados para ser funcionários. Por isso que quando as pessoas vão empreender no Brasil, elas têm tanta dificuldade. Mas a coisa boa é que é a primeira vez na história do nosso país que nós temos a oportunidade de estudar empreendedorismo, negócios, inclusive com pessoas que são grandes no mercado, grandes milionários. Nós temos aí o Abílio Diniz, que é uma referência no mundo dos negócios, inclusive eu estive na companhia, tanto Pão de Açúcar como Carrefour, que ele foi o fundador do Pão de Açúcar e hoje está no Carrefour, e eu tive a alegria de participar aí 18 anos dessas companhias atuando. Então, o Abílio Diniz, ele é uma grande referência. Hoje ele dá aula de empreendedorismo, dá aula de negócios. O Pablo Marçal, que é um jovem espetacular, que tem prosperado muito. Então, vamos aproveitar esse momento do nosso país. O conceito de governo, ele vem com qual objetivo? Ele serve para administrar, governar uma nação, governar um estado. Acontece que, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a deturpar a forma de governo. E aí nós temos que falar de alguns estilos de educação e doutrina que foram colocados no nosso mundo. Por exemplo, hoje nós temos aí o capitalismo, que é um modelo de negócio, onde os melhores sobrevivem e quem não for bom o suficiente fica para trás. Nós temos aí o modelo do comunismo, onde as pessoas dependem do governo para tudo e também não podem ser livres. E aí vem a nossa mentalidade. Eu quero trazer um pouco para vocês sobre isso. Muitos de nós fomos doutrinados a sermos escravos. Muitos de nós aqui têm antepassados que foram escravos. E o que é você ser um escravo? É você depender de alguém totalmente. É você não ser livre para fazer as suas escolhas. É você depender emocionalmente das pessoas, depender da família. Nós temos hoje no Brasil um problema terrível, uma geração de pessoas de 40, 50 anos de idade que não têm filhos e dependem dos pais. E a gente precisa curar toda uma geração. Senão, daqui 10, 20 anos, nós vamos estar com o país destruído. Por quê? Pessoas que são escravizadas de várias formas, emocionalmente. E aí vem a questão: na escravidão, no modelo padrão da escravidão, o escravo dependia do seu senhor, ele não era livre, mas ele tinha comida, ele tinha um lugar para morar. Só que hoje não funciona assim. Aparentemente, a escravidão acabou. Só que não. Nós temos hoje uma escravidão moderna. O que mudou? Hoje, as pessoas se vestem melhor, as pessoas são mais bonitinhas, têm seus diplomas, mas ainda são escravas de situações que elas não conseguem sair. Muitas vezes a pessoa tem um talento enorme, mas ela está completamente dependente de uma mentalidade escrava que ela aprendeu. Então, a escravidão, ela não é uma coisa que acabou, ela continua. Só que hoje, gente, com a tecnologia, com a internet, o mundo está mudando. Muitas profissões vão acabar. E aí vem o grande problema. Se muitas profissões vão acabar, o que serão daquelas pessoas que não se reinventaram? Por isso que nós estamos aqui e é importante que a gente leve isso muito a sério. Não só para nós, mas que a gente consiga ajudar pessoas que estão nessa situação. Então, hoje tem pessoas extremamente talentosas, a internet nos dá uma oportunidade incrível de expansão, só que as pessoas estão com medo. O que a escravidão faz? Ela te limita. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão, mas os elefantes, quando são treinados, quando eles são bebês nos circos, eles são amarrados pelos pés. E eles não conseguem sair porque são bebês.
O elefante ele é muito inteligente, ele tem uma memória incrível. O que que acontece com o elefante quando ele cresce? Ele é forte, ele é extremamente forte, mas ele continua amarrado pelo pé. Você pôs uma cordinha no pé, ele já não sai do lugar. Então é importante a gente olhar para nós e pensar assim, o que é que está me escravizando? E não é só o trabalho, não. Eu sou escrava da comida? Será que eu sou escrava da bebida, do sexo, do cartão de crédito? Tem pessoas que vivem numa compulsão de comprar coisas que não precisa. Tudo isso são escravidões modernas. Como que isso foi colocado nas nossas vidas? Aí vem um código precioso, através da comunicação. Eu sou da comunicação, eu trabalhei anos com televisão, e as mídias, elas têm um grande poder de influência. É claro que a gente precisa comprar, só que quando você depende do que os outros falam, você não é livre. Então, nosso convite hoje é que a gente comece a refletir sobre isso e entender em qual situação nós estamos agora, porque aquele resultado que nós não estamos tendo é por falta de sabedoria, por falta de capacidade de fazer as coisas sem depender dos outros. Então, vamos ficar atentos, porque a escravidão moderna está acontecendo e está limitando as pessoas. Todos que estão aqui nessa reunião ou nos assistindo depois são pessoas extremamente talentosas. E aí vem a pergunta: o que é que está te travando, que não te deixa prosperar? Agora, eu quero trazer para vocês o conceito da liberdade. Muita coisa no nosso país foi ensinada de forma errada, principalmente pela cultura marxista que foi colocada no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil não é um país livre, muito menos democrático. O nosso país ele é doutrinado pela mídia e as pessoas não sabem muitas vezes disso. Então, o que que é você ser livre? O que que é o conceito de liberdade? É você ter autonomia, é você ser capaz de voar. Só que aí vem uma questão: ser livre requer responsabilidade. Qual é o problema do Brasil? Existe uma doutrina que a mídia e as universidades colocam, que nós dependemos do governo, nós dependemos de alguém, nós não somos capazes de ser livres. E eu vou dizer para vocês, se nós dependemos de alguém, é só de Deus. Do resto a gente não depende. Só que muitas pessoas ainda não sabem o que é liberdade. Tem uma expressão que eu ouvi uma vez do Mateus, numa pregação, do Mateus Ribeiro, que ele disse algo que me despertou muito. Ele falou assim: Deus não tem alegria na sua falta de maturidade. Deus quer te dar muito mais, só que você não tem maturidade. Então é a mesma coisa de você ter um filho e você querer dar tudo para ele. Mas se você der um carro, ele não sabe dirigir. Se você der dinheiro, ele não sabe cuidar. Então nós precisamos de verdade entendermos que para ser livres, nós precisamos ter sabedoria, autonomia e também responsabilidade. E aí eu vou falar um pouco agora sobre as relações de trabalho. As relações de trabalho, ao longo da história, elas foram mudando. Então, lá no passado, as pessoas viviam no campo com suas famílias, plantavam, colhiam e faziam negócios nas feiras. Com a Revolução Industrial, houve uma doutrina para convencer as pessoas a saírem do campo e irem para as fábricas. E as pessoas foram. E o que que aconteceu? Elas foram ensinadas a cumprir um horário, a fazer uma função, a serem limitadas em apenas fazer alguma coisa e ganhar por hora. Isso tem acontecido até hoje. A Revolução Industrial trouxe essa relação de trabalho. Só que o que está acontecendo já de uns 10 anos para cá? A internet chegou, as pessoas mudaram os seus comportamentos pelo mundo, e essa relação de trabalho, de vender a sua hora, ela não está mais funcionando. Por isso que a gente precisa entender que mudou. Qual é a vantagem disso? Através do empreendedorismo, você tem capacidade de usar todo o seu talento e ainda fazer dinheiro com isso. E o que que limita as pessoas? O medo, a insegurança e a mentalidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso para vocês entenderem sobre a ativação do autogoverno. Então, nós temos algumas mentalidades que a gente precisa começar a entender e mudar de nível.
Então, se você está numa situação de escravo, dependente totalmente do seu patrão, da sua empresa, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, você precisa subir de nível e se tornar um funcionário. Depois subir de nível e começar o intraempreendedorismo. Depois você empreende, se torna empresário e investidor. Agora, nós vamos chegar depois no governante. Então, vamos acompanhar cada passo, porque é importante você pensar em qual situação você está agora. Se você está numa situação de escravo, onde você depende totalmente de alguém, o convite é: desenvolva a sabedoria. Busque a sabedoria, busque instrução, faça cursos, comece a andar com pessoas que possa te ajudar a conhecer uma outra forma de vida. E eu falo isso, gente, porque isso aconteceu na minha vida. Eu passei 15 anos com depressão e quando eu entendi que eu tinha uma série de problemas a resolver, eu fui buscar ajuda e funcionou demais. Então, a escravidão, ela não está só na relação de trabalho e dinheiro, ela está no nosso emocional também. Muitos de nós fomos ensinados a não cuidar da nossa saúde, a não cuidar do nosso corpo, e isso também é uma forma de escravidão. Se eu tiver uma mentalidade de escravo, eu não vou prosperar. Então, isso vale para o corpo, para a mente e para o espírito. Depois vem a questão do funcionário. Eu sei que muita gente trabalha e não gosta do que faz, não gosta da empresa que está, mas eu vou te trazer uma informação que pode te ajudar a se animar. Se você hoje é funcionário de alguém, entenda que o funcionário, ele é um aprendiz. Aquele salário que você ganha por mês, mesmo que você seja concursado, ele é para você aprender, ele é uma oportunidade para você aprender, não para você se limitar e se aposentar naquela função. Comece a olhar para isso com mais carinho. Se hoje você é um CLT, pense assim: eu preciso evoluir, eu preciso sair daqui e parar de ganhar esse salário. Porque às vezes você até ganha bem. Tem pessoas que são concursadas e ganham 10 mil por mês, mas estão felizes? Ganham 20 mil por mês, estão felizes? Se você só está trabalhando pelo dinheiro, você está escravizando a sua mente. Comece a olhar isso com atenção. E se você é funcionário, aproveite essa oportunidade e seja um bom aprendiz. Se você quer empreender, o convite é que você comece a empreender dentro da empresa que você está. Existe uma expressão chamada intraempreendedorismo, que é importante você aplicar na sua vida. Olhe para a sua empresa como se você fosse o dono dela. Trabalhe na sua empresa como se ela fosse sua, para você treinar. Porque qual é o grande problema das pessoas, principalmente no Brasil? Elas querem ser donas do negócio, mas elas nem sequer são bons funcionários. Elas não têm a menor noção. Quando vão empreender, o que acontece? A pessoa desiste e volta para a carteira assinada e nunca mais quer empreender de novo, porque ela fica com medo. Então, o intraempreendedorismo, ele é um ensaio para que na hora que você possa empreender, você esteja mais experiente. Agora vem a questão do empreender. Tem pessoas que acham que empreender é ganhar dinheiro sem trabalhar, que empreender é não trabalhar para ninguém. Não é isso. Empreender é trabalhar para muitas pessoas. Então, se você é funcionário de uma empresa, você trabalha só para uma empresa. Se você é empreendedor, você trabalha para muitas empresas. Logo, você terá muitos chefes e patrões. Você só precisa entender que, através do empreendedorismo, você pode atender mais pessoas. E quando você é funcionário, você está se limitando a uma única empresa. Um conceito importante do empreendedorismo é você entender o seguinte: quem empreende são pessoas que são capazes de resolver dores e problemas. Se você é uma pessoa que não gosta de resolver problemas, você precisa repensar, porque você não vai conseguir empreender. Eu trabalho com empreendedores há muito tempo e muitas pessoas são iludidas. Elas acham que vão empreender e vão ficar sentadas e o cliente vai pagar todo mês. Não vai. Empreender dá trabalho, você tem que atender uma série de necessidades das pessoas e muitas vezes você vai ser rejeitado por vários clientes. Então, preste atenção sobre o empreender. Eu estou falando isso para você desistir? Não, mas é para você abrir a sua cabeça que o empreendedorismo ele é a grande oportunidade de você alavancar a sua vida, mas ele requer
uma habilidade enorme para você lidar com as suas emoções e você precisa treinar isso o quanto antes. Senão, na hora que você vai empreender, você vai desistir. Agora a gente vai falar sobre empresário. Muita gente confunde ser empresário e empreendedor. E são coisas diferentes, mas elas podem caminhar juntas. Como assim? Para você ser um empresário, você precisa, antes de mais nada, ser um bom líder, um bom organizador da sua empresa, um bom gestor de pessoas. Isso vai exigir de você muito estudo. Você vai ter que entender sobre finanças, gestão de pessoas, marketing, planejamento, liderança, vendas, comunicação. Então, ser empresário vai exigir de você muita dedicação e muito estudo. Só que no Brasil tem pessoas que acham que ser empresário é ter um CNPJ. Não é. Então presta atenção se você está entendendo as coisas erradas para você fazer essa correção, porque isso vai fazer diferença na sua vida. E aí começa a entender o seguinte: o empresário e o empreendedor, ele pode ser a mesma coisa, ele pode ser uma pessoa que resolve problemas e que tem uma empresa organizada. Só que a maioria das pessoas do Brasil não tem organização financeira e a gente precisa trabalhar isso também. Bom, agora que eu já entendi que eu preciso ter uma mente para que eu possa trabalhar melhor, eu preciso ter uma mente empreendedora, eu preciso ter uma mente voltada para o meu negócio. Agora eu quero falar também, gente, está dando um probleminha no meu Zoom de novo. Não sei por que que hoje ele está assim, porque eu estou gravando. Apareceu para vocês a mensagem? Vamos voltar lá Eu não então. vi. Ele está dando como se ele estivesse dando problema, e ele está gravando e está falando que vai encerrar. Ele estava fazendo isso no começo. São os desafios que a gente enfrenta. Mas vamos voltar lá. A gente está quase finalizando esse conteúdo para a gente poder conversar um pouco sobre ele. Agora ele não abre a tela. Tá de novo. Pronto. E aí, depois que você consegue ser um bom empreendedor, que você consegue ser um empresário grande, você vai para a parte de investidor. Eu sei que muita gente aqui é aluno do Pablo e ele tem falado constantemente que hoje ele está atuando como investidor. Então, o que que ele fez? Ele se tornou um empresário tão organizado que hoje ele tem uma holding com mais de 30 empresas e por conviver no ecossistema dele, eu percebi muitas coisas que eu nem imaginava que você pode fazer para organizar os negócios. Eu estou começando a aplicar isso nos meus negócios também, porque por muito tempo eu não queria ser empresária. E hoje eu quero aprender isso para que eu possa também virar uma investidora. Então, o investidor é aquele que vai começar a investir em outros negócios, é o que ele está fazendo hoje, ele está comprando empresas, investindo em startups. Mas quando eu não sou ainda um grande empresário, onde eu posso investir? Em mim. Então, quando eu estudo, quando eu invisto numa mentoria, num curso, eu estou fazendo investimento em mim nesse primeiro momento. E aí a gente começa a entender a mente do governante. Então, a expressão do autogoverno, ela não vem diretamente da Bíblia, mas ela é muito usada por pessoas que estudam a Bíblia, principalmente aquelas pessoas que estudam a construção de riquezas através da Bíblia, porque a Bíblia trabalha com princípios. Então, o autogoverno ele está relacionado a princípios do dinheiro, a princípios que têm a ver com a conexão espiritual. Nós somos um espírito encarnado num corpo. Existe um mundo espiritual e a gente precisa entender sobre ele. Então, quando a gente fala de ser um governante, de ter um autogoverno, é você aprender a jogar o jogo da terra, mas também o jogo espiritual. Você precisa entender sobre autoridade, sabedoria, responsabilidade, e esse é o convite para você aplicar esse conceito de autogoverno nos seus negócios. E aí eu quero que vocês comecem a pensar o quanto vocês estão usando isso na vida de vocês. Trago como referência a Bíblia, que é um livro multimilenar de princípios e sabedoria.
Se você estudar um pouco da Bíblia, você vai entender os princípios do dinheiro, os princípios do negócio, da família. E se você começar a treinar isso na sua vida, você vai se surpreender com os resultados. Eu tenho feito isso, eu tenho prosperado muito na minha vida e eu tenho cada vez mais subido de nível. E convido vocês para também aplicarem o autogoverno na sua vida. O que que é o autogoverno? Eu não dependo de ninguém. E eu estou junto com Deus nessa caminhada, ativando a sabedoria que vem do alto, que nos é permitida se nós a buscarmos. Então, comece a aplicar isso na vida de vocês, para que a gente possa prosperar. E o autogoverno, ele traz a liberdade, porque Jesus Cristo foi a pessoa que mais nos trouxe o conceito de liberdade. Tem até algumas passagens que são muito claras na Bíblia que fala sobre isso, que é a liberdade em Cristo, que está em Gálatas 5:1, que afirma que em Cristo fomos chamados para a liberdade. Então, para nós sermos livres, a gente precisa ter sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você vai voltar para a CLT, você vai voltar para a casa do pai e da mãe, você não vai ser capaz de desfrutar dessa terra. Então, esse é o convite que nós possamos aplicar nos nossos negócios. Como que eu utilizo isso nos meus negócios? Estudando, se instruindo, aprendendo tanto a sabedoria da terra como a sabedoria do alto. Existe um mundo espiritual e nos negócios não é diferente. Como que eu aplico isso? Vamos começar falando de propósito. Se eu monto uma empresa só para ganhar dinheiro, eu só estou usando a sabedoria da terra, eu não estou usando a sabedoria do alto. Se eu monto uma empresa, um negócio ou uma ideia com propósito, é diferente. Então, são coisas que a gente precisa começar a entender e aplicar para que nós possamos prosperar. E como que eu utilizo esse autogoverno na minha vida? Entendendo que eu não estou sozinha, nem sozinho, e há uma força maior que governa essa terra. Isso vai ajudar muito. Quando a gente entende que não está sozinho, a gente perde o medo de avançar, o medo de usar os nossos talentos e dons para servir o mundo e não apenas empreender para ganhar dinheiro, porque se você empreende só para ganhar dinheiro, você é um escravo do dinheiro, você continua com a mesma mentalidade de depender de alguém. E no autogoverno, não. A gente está alinhado com Deus, a gente tem um mundo espiritual que nos ajuda a transitar nesse mundo, nessa terra. E a gente pode aplicar isso nos negócios. Quando eu tenho autogoverno e eu sei que eu tenho Deus na minha vida, e eu estou fazendo a minha parte com responsabilidade, eu começo a transbordar e construir um mundo melhor, ajudando pessoas, deixando um legado. A minha empresa não é só para ganhar dinheiro, a minha empresa é para investir em pessoas que vão prosperar nessa terra. E quando eu ajudo as pessoas a prosperar, eu também vou prosperar. Então, esse é o convite de hoje. Aqui eu deixo o meu Instagram e também o meu WhatsApp. E agora eu quero conversar com vocês sobre esse tema que eu trouxe hoje. Eu quero que vocês me digam o que vocês acharam desse conteúdo que nós vamos aproveitar hoje para a gente poder abrir aqui um bate-papo. Quem quiser falar primeiro, só abre o áudio. Rafael, o que eu penso é o seguinte, que isso aí é uma decisão diária e a gente tem que ficar sempre consciente, né, para entender, será que eu estou governando mesmo? Ou será que eu estou sendo levado pelo pensamento de massa, né? Porque realmente, se a gente não parar para pensar, a gente vai vivendo no automatismo, né? E a gente vai sendo levado pelo que está no nosso ambiente e não, a gente, ao invés de liderar o ambiente, a gente vai liderar pelo ambiente, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí mesmo. Excelente conteúdo, obrigado aí. O Rafael, aproveita para você se apresentar, gente, que o Rafael ele é novo aqui, mas o Rafael ele é do Million Club. É do Million Club, né, Rafael? E o Sim, uhum. Rafael ele tem uma coisa muito legal que tem a ver até com o nosso tema. Quando eu estava colocando esse tema, eu lembrei muito de você, Rafael, porque o Rafael ele trabalha com finanças da família. Fala um pouco sobre esse trabalho que você faz, que ele é muito importante para o nosso país. Perfeito. Depois de trabalhar como gerente do Banco do Brasil, eu comecei a ver muita gente fazendo 30 mil por mês e com um monte de problema, né?
problemas familiares e o tanto que o dinheiro impacta na vida das pessoas. Então, eu saí para empreender em 2015 ali. Tenho feito esse resgate de famílias, né? Que eu falo para a Rosa. Eu não trabalho com dinheiro, eu trabalho resgatando famílias mesmo, porque o dinheiro permeia tudo que existe, né? Então, para a gente ter uma vida com qualidade, é fundamental que a gente saiba lidar bem com essa energia do dinheiro. Então, eu estou à disposição de vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Ó, eu fico feliz que tem pessoas aqui do grupo de network, né? Georgia, Suzy, Fabi, que coisa boa. Fabi, faça suas considerações e também aproveite para se apresentar para as pessoas também te conhecerem. Gravação. Bom dia a todos. Eu sou Fabiana Barbosa, eu trabalho com marketing digital há mais de 5 anos. E isso que a Rose falou sobre autogoverno, empreendedorismo e liberdade é algo muito forte, foi muito forte na minha vida, porque durante muito tempo eu não era livre e entendi também que mesmo empreendendo a pessoa pode não ser livre, que essa questão de liberdade não é questão de ser profissional dentro de uma empresa de alguém ou na sua própria empresa ou não importa, a questão primeiro é a liberdade aqui na mente. Em qualquer situação você pode ser escravo. Então não é como você está trabalhando, não é aonde você trabalha, mas é como que está a sua mente, como você se sente. Tem muita gente que se sente livre, mesmo trabalhando para outra pessoa. Está feliz ali, está empreendendo, está crescendo. É um empreendedor dentro da empresa do outro, que é o intraempreendedor, né? Então, assim, esse é muito interessante a gente sempre refletir. Eu estou sendo livre, eu sou feliz, eu estou indo atrás do meu propósito, estou trabalhando nele que a sua liberdade vai estar conectada com o seu propósito e conectada com a sua felicidade. Então, é muito importante, por isso que é tão importante buscar o propósito, porque é ele que vai guiar a sua vida e te direcionar nessa tal liberdade que todos nós buscamos, né? Então, e uma coisa que eu queria comentar também, que eu não eu esqueci de falar, é que eu também faço parte do grupo de networking da Rose e vou estar no café agora, no dia 2 de agosto, na Paulista. Eu estou falando isso para vocês porque é uma oportunidade de a gente estar próximo um do outro e como todos nós estamos buscando o nosso propósito, trabalhando nele, é muito importante que a gente se conecte, porque quando você fica sozinho, né, Rose? Qualquer coisa te puxa para baixo, te puxa em outras direções. Então, uma coisa que vai reforçar você buscar o seu propósito é estar assim próximo de outras pessoas que também estejam buscando isso. E quanto mais próximo, melhor. Pode ter certeza que um induz o outro na direção. Quando você vai ver, tá todo mundo andando com mais velocidade. Agora, ficar sozinho, às vezes a gente começa a reclamar, ou ouvir pessoas que reclamam, e isso é ruim, nos puxam para trás. Agora, quando eu comecei a me aproximar da Rose, tudo acelerou na minha vida, porque ela está atrás do propósito dela, buscando, trabalhando, eu também, e as pessoas do grupo também. Então, isso fez uma grande diferença na minha vida. Então, busque estar com pessoas que estão trabalhando no propósito delas, ou tentando encontrar, enfim, ou trabalhando, ou já sabe quem são, estão trabalhando no propósito, mas se afastem de pessoas que muitas vezes são negativas e afastam você de quem você é, né? E do que o Senhor tem para oferecer para você, dos planos de Deus. Então vamos buscar estar próximo das pessoas certas. Eu fico muito feliz de ouvir o que você está falando agora, Fabi, porque, gente, nós estamos num momento do mundo onde a gente precisa se levantar. E quando eu comecei esse grupo aqui em janeiro, a Georgia lembra disso. Vinha duas, três pessoas. Dá trabalho a gente mudar uma nação. Dá trabalho a gente fazer diferença. A gente está aqui para mudar uma geração. Eu sei que às vezes tem gente que está passando aqui pela primeira vez, mas uma coisa que é importante, a gente tem que focar no nosso propósito. A Georgia se lembra, eu comecei essas reuniões em janeiro e nós já estamos indo para agosto. Eu mostrei ali para vocês no começo quanta coisa eu conquistei dessas simples reuniões online. E a Georgia é uma das primeiras pessoas que me acompanhou. Depois eu até vou pedir para ela comentar o que mudou para ela. A Fabi é uma pessoa que foi a primeira pessoa que entrou no meu grupo de network pago, porque eu tenho um grupo fechado. E a Fabi foi a primeira pessoa que acreditou no meu projeto. E ela está extremamente atuante. Aí a pessoa pode falar, mas por que tem um grupo pago? Porque a gente precisa selecionar as pessoas que a gente ajuda gratuitamente, a gente tem que ajudar, mas a gente tem que selecionar as pessoas que vão caminhar no mesmo propósito, não é por causa do dinheiro. É que vocês vão perceber que tem muita gente que só vem, passa, vai embora, não tem propósito nenhum.
E se a gente não selecionar, o dinheiro é uma maneira de selecionar. O Pablo faz isso. Nós aqui que investimos R$ 3.000 para fazer uma mentoria do Pablo, eu já estou na terceira. Nós estamos selecionando grupos de pessoas. Aqui nessa reunião tem o grupo do SPR da mentoria, tem o grupo do Jogo da Vida, tem o grupo do Million Club. São tribos que a gente vai dividindo para a gente caminhar junto de alguma forma. Tem aquelas pessoas que às vezes falam assim, mas eu não tenho dinheiro, eu estou no de graça. Essas reuniões aqui eu faço toda semana de graça. Eu tenho as reuniões do grupo fechado, eu tenho do grupo aberto. A gente precisa começar a achar essas pessoas. O que é importante? Que a gente avance e não pare. Com a internet, nós precisamos educar as pessoas a aprenderem a internet. Tem gente que acha que é uma besteira empreender, tem gente que acha que é uma besteira fazer aula, só que vocês não estão se dando conta que existe um país querendo tomar o Brasil. Falta bem pouco para isso acontecer. Nós precisamos ensinar o povo brasileiro a largar de ser bobo e aprender a ganhar dinheiro. Não é sobre ter um CNPJ, é sobre ser livre. Então, gente, de verdade, participem das reuniões, chamem outras pessoas e ensinem as pessoas que estão perto de vocês. Não interessa onde elas estão. Faz igual o Abrão, ó, que está trabalhando, mas está aqui, não é? Abrão não, Brandão. Que eu vi que ele está trabalhando, mas ele está procurando ouvir. É importante. Nossos pais e avós não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora. Por favor, prosperem, entendam isso. Isso daqui não é uma reunião de network, isso é um chamado para a nossa nação. Oi, Luciane, vi que você levantou a mão. Seja Bom bem-vinda. dia, todos os dias, graças a Deus. Gratidão, Rose, por me permitir. Te encontrei, né? Ontem eu estava estudando, tirei o dia para estudar sobre os meus negócios e fiz entrei lá no clube do Million Club, lá do Network. Comecei a ler e me conectar com as pessoas e te encontrei. Então, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a permissão de estar aqui hoje. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nasci e moro aqui há 51 anos, sou casada há 23 anos e nós não temos filhos. E eu sempre empreendi na minha vida. Desde os meus 14 anos eu já dirigia, já aprendi a dirigir moto. Então, eu vejo que a liberdade é algo que não pode nos... Acho que nós não deveríamos nem pensar na cabeça de não termos a liberdade. Mas, infelizmente, ela não é uma realidade para todos nós, que é uma condição humana de nós termos uma prisão interna primeiro e depois externa. Então, eu gostei muito, cheguei atrasada, peço desculpa, mas assim, eu adorei muito. E na minha vida, Rose, desde muito nova, eu gostei muito de política. Só que eu não entendia o que era política. Mas eu gostava muito, então, quando o Collor foi presidente, eu votei nele, foi meu primeiro voto. E depois eu me decepcionei com as pautas que ele colocou para nós. Então, ali eu comecei a entender que havia algo errado com o que era falado e o que era realizado dentro do governo. E isso me angustiava muito, mas muito mesmo. Até que eu moro eu trabalho onde eu nasci há 51 anos, e é o primeiro bairro do município de Campo Grande. Então eu comecei a buscar por que que aquele bairro estava abandonado daquele jeito. E fui conversar com um líder, um empresário que, com 13 anos, a família dele era de família do Líbano, eu faço uma confusão. Era o seu Benjamin Chá, e ele alugava o imóvel onde está o depósito do meu pai há 41 anos. Eu fui conversar com ele, falei, seu Benjamin, o senhor é presidente da associação comercial e nosso bairro abandonado desse jeito, ele mora, é meu vizinho. Ele falou, Luciane, vem me ajudar aí, vamos conversar vamos fazer uma reunião. E eu fui conversar com os empresários, é uma avenida de 6 quilômetros, estava todo mundo revoltado, e eu comecei a entender.
Só que antes de ter feito essa reunião há 10 anos atrás com o seu Benjamin Chaia, eu já andava com eles, participava da política desde os meus 21 anos. Então eu falava, nossa, como é importante. Então, Rose, para aqui dentro do seu tema, o que que eu vejo? Nós aqui como empresários, como pessoas que geram riquezas, assim como o Pablo, a maioria dos empresários. Nós prestamos atenção no orçamento público, onde esse recurso ele é gasto. Então, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a estudar, e foi em 2010, aonde conversando com o seu Benjamin, passando por essas experiências, eu fui para a associação comercial e eu já era associada, mas eu comecei a tocar no assunto da política pública, do orçamento, da dívida pública, de todas essas questões que não é discutida pelo empresário. Inclusive, hoje os empresários não são eleitos, a maioria tanto no governo federal, estadual e municipal, são poucos os empresários, porque o empresário ele confunde o setor público com o setor privado. E foi então que nessa experiência de 2010 até hoje, eu venho participando do governo ativamente como empresária. Então, eu falo, eu pago meu combustível, eu vou nas reuniões, eu vou na Câmara Municipal, eu vou na Assembleia Legislativa do Estado, eu fui para o Congresso, fui para Brasília, todo com meu recurso, porque eu falo assim, nós, como cidadão contribuinte, nós pagamos um valor de 50%, mas nós não prestamos atenção no resultado desse produto que nós Ô, pagamos. Luciane, qual que é o seu negócio? Eu tenho uma empresa, né, de tratamento de água. Ano passado eu encerrei, desde de 2003. Uma loja de materiais de construção que é da nossa família. E agora eu estou representando um produto da Enagic lá do Japão. E eu tenho esse projeto, que cidadão eu quero ser, que é uma pergunta, que é um projeto de vida que tem toda essa ideia de que nós precisamos governar, nós precisamos entender do orçamento. E então, quando eu fiz esse projeto, foi de uma ação minha. Você E quer me assim, para fazer alguma finalizar, pergunta sobre o tema de hoje? não, eu só gostaria mesmo de agradecer e falar que a liberdade nossa, como nós já perdemos ela há muito tempo na questão governamental, pela falta de Depende, ó, conhecimento do depende. governo. Como você tem empresa, isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Uhum. Quem tem uma empresa, você tem quantos funcionários? Na loja de materiais de construção eu tenho 13 e na minha empresa de tratamento de água eu não cresci, Então, deixa eu eu te dizer uma estagnei. coisa. Os empresários brasileiros, eles normalmente, eles se fecham. É uma coisa que eu aprendi com o Papo. Eles se fecham no império. Eles montam uma empresa, põem o funcionário ali, enjaulam o funcionário e deixam o funcionário se aposentar ali. Meu convite para você que tem empresa. Se Jesus, com 12 pessoas, mudou o mundo, imagina o que você não pode fazer. Com quantos funcionários? Quase 20, né? 13. É. Percebe? Então, assim, você também, como empresária, dá um upgrade, porque às vezes você gasta muita energia correndo atrás dessas reuniões. Não, não que você não deva ir. Eu sei como é que é isso, porque quando eu fui síndica de condomínio, eu tive que expulsar uma quadrilha que estava roubando dinheiro do meu prédio. Foi terrível. Aí eu comecei a entender, e eu vivia na prefeitura, eu comecei a entender uma série de coisas. Só que o que acontece? Se cada pessoa que tem uma empresa do Brasil entender que cada funcionário é uma família, e se você instruir os seus funcionários, você tem uma máquina, você não vai gastar energia atrás de bandido. Porque quem está acostumado a roubar não vai mudar. Mas você tem uma empresa e não está aproveitando, de repente, da forma que você poderia. Pensa sobre isso. Você está no Million Club, não está? Tô. Então, Então, só para fechar, Rosa, eu achei super interessante o que você falou, só para não tomar o tempo de todo mundo, é dentro dessa estrutura. Você está dizendo, nós não estamos aqui apenas pela moeda, mas sim pela energia da moeda
para nós termos o governo que Deus nos deu. Nós temos um propósito de vida. E aí você fala, nosso país pode, de algum momento, perder a nossa liberdade, né? Então, Já hoje, por exemplo, o perdemos, né? Henrique, Já já perdemos. perdemos. Como que a gente pode ser livre num país Tá, eu, onde a eleição é roubada de nós da forma que foi? Essa exatamente. eleição, ela foi esfregada na nossa cara. Nós não estamos num país democrático, isso é fato. E é economicamente, porque o poder ele não é uma questão de partido político. Então, quando eu me dedico à parte da política, como o Pablo está se desvinculando, ele diz que até 4 anos ele vai estar livre totalmente para ele poder realmente cumprir a missão dele, evangelizar e também ser presidente do Brasil. Então, eu me conecto muito com o Pablo em relação a isso. Eu conheci ele através da eleição, porque eu Então, leio mas os planos de governo. só para a gente não estender muito, o objetivo do Pablo não é que a gente siga ele, é que a gente faça o que ele está nos orientando. Sim, Então, assim, sim. gente, cada um de nós aqui é uma máquina. Então, se nós não temos empresa, a gente precisa aprender a ter, para a gente ter energia financeira e independência para não ficar escravizados por um governo. Quem tem empresa e tem 10, 20 funcionários precisa ensinar esses funcionários. Por quê, Luciane? Um exemplo, tá? Pegando você como exemplo. Se você tem uma empresa com 13 funcionários e você tiver a sabedoria de treinar esses funcionários, cada funcionário desse pode virar um sócio seu. Esse é o princípio do ecossistema do Pablo. Então, hoje, a sua empresa ela tem um formato de império. Troque isso por um formato de ecossistema. O ecossistema, gente, ele é um conceito muito usado na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, os grandes empresários já fazem isso. O Pablo já faz isso. Eu, convivendo na plataforma, eu comecei a entender isso. Então, o convite é: prospere, se prenda menos aos políticos da sua região e se concentre mais na máquina que você tem, que já está pronta, você já tem uma empresa. Se você parar com o modelo império e abrir o modelo de ecossistema, você vai explodir assustadoramente. Eu não sei se você já sacou isso no Million Club ou ainda não. Sim, eu já tenho essa visão e venho buscando colocar isso nas minhas empresas, Sim, essa liberdade, o ecossistema, a questão cultural, tanto da família como da sim. próprio município, então eu estou saindo desse padrão. Que Então eu vai ajudar agradeço. muito. É, vai ser muito É, importante. isso, mas assim, o meu propósito mesmo, além de já ter esse conhecimento e querer aprofundar e querer fazer essas conexões, é realmente ter que o empresário tenha essa visão dos gastos do governo, que é um dinheiro, é um investimento, e nós não estamos olhando para isso. Obrigada. É, Mas eu estou exatamente. aqui, eu vou participar e gostei muito do seu Sim, muito trabalho. bom. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. É bom quando a gente vê pessoas novas chegando, né? Gente, quem mais quer falar? Eliel, aproveite também, se apresente para as pessoas te conhecerem. Abre teu microfone. Falha técnica, tá? Peço desculpa aqui porque o meu áudio não vai estar muito legal, mas é um prazer estar nesse encontro com vocês. Eu estou entrando exatamente para conhecer pessoas, para a gente poder estar trocando ideias. Foi fantástico o seu tema, o tema foi incrível. O autogoverno em todas as esferas é de suma importância, senão a gente perde totalmente controle. Perdão. Perdão. Então, esse processo. Tá falhando teu microfone. Só um minuto. Tá. Gente, enquanto o Eliel se recupera ali, que ele tá com uma crise de tosse, Georgia, quer falar um pouquinho? Você não falou hoje. A Georgia, gente, é a É, pessoa que Ô, me Rose, acompanha desde janeiro. Oi. o Brandão quer falar. Oi, Brandão, tudo bem? Você é da onde? Oi, Rose, bom dia, pessoal. É bom estar nesse ecossistema aqui, foi fantástico. Eu estou aqui para servir vocês. Ah, eu moro em Campinas, né? Eu estou dentro de um dos eventos do Pablo, tenho acompanhado muito, tenho desenvolvido isso já há algum tempo, bem antes de conhecer o Pablo,
mas foi através dele que eu ativei realmente o meu propósito. Na verdade, eu descobri meu propósito sábado, agora. Amar, servir e curar. Esse é. E quando eu conheci você num link do Milhões, porque eu estou no Clube dos Milhões, me despertou a curiosidade de estar aqui. Né? E o que eu tenho ouvido aqui, fantástico. Mas de tudo isso, tem uma coisa que me chamou muita atenção, e eu ia falar, mas o Rafael tomou a frente, e depois eu quero entrar em contato com ele, é Tá. essa questão da educação financeira. Essa questão da educação financeira de família é o que a gente precisa aplicar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, para que a gente não sofra, as gerações futuras não sofram. Porque eu estou aqui empreendendo. Sou bombeiro, né? Estava bombeiro no aeroporto. Saí disso e vim empreender, fazer aquilo que eu gosto, né? Sou palestrante, tenho um canal no YouTube Que e, coisa boa! é transbordar isso para outras vidas, para as pessoas. O Brasil precisa despertar, o Brasil precisa andar com as próprias pernas e governar, né? Que fico grato pela oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Eu vi você trabalhando aí, você está trabalhando em obra, você tem uma empresa ou está fazendo na sua casa? Me explica isso que eu achei muito interessante. No bombeiro, lá no quartel, eu já fazia serviço. Quando eu saí do quartel, eu falei, vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. E faço com prazer. Pintura, reforma. Hoje eu sou construtor, Você já empreiteiro, tem a né? sua Então eu faço empresa? de tudo. Ah, travou o áudio dele. Eu achei muito interessante, gente, porque o Brandão ele está trabalhando na obra e está ouvindo a gente e está. Tenho. E acerca da... Eu quero que as outras famílias cresçam. Eu quero Sim, abençoar famílias para que possam crescer e multiplicar esse conhecimento. A gente tem... no quartel, a gente falava uma coisa. A gente fazia isso e eram 12 no quartel. Nós levávamos todos para uma sala de reunião e dava aquele treinamento de novo. A gente triplicava aquela informação e aqueles outros se tornavam tão profissionais quanto aquele que fez o primeiro curso. A gente tem que triplicar isso que é o para o princípio do maior número de transbordo, pessoas, né, que o Pablo tanto do traz. transbordo, A gente precisa, dessa gente, maneira. fazer isso. A gente precisa. Eu não sei o quanto vocês estão fazendo. Eu já estou desde o ano passado com o Pablo e eu levo isso muito a sério. E a gente precisa Rose, fazer isso. Oi. só mais uma consideração. Eu estou, agora, espiritualmente falando, nós estamos vivendo a reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente está no ano, nos 52 dias, estamos dentro dos 52 dias que foi reerguido os muros de Jerusalém. É um tempo de restauração. E esse tempo é necessário hoje, a gente se proclamar. Então, quem estiver aqui e depois quiser dar uma lida no livro de Neemias, leia todo o livro de Neemias, você vai entender que isso é sério. Né? E é uma forma de governo. Ele nos ensina muito acerca de governo, porque ele recebeu autoridade, cartas, para que isso acontecesse, a restauração de Jerusalém, né? Dos muros de Jerusalém. Então, Olha um que abraço e a gente espetáculo. vai estar junto Que no bom ouvir café. isso. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, aproveitando, Brandão, que você é de Campinas, eu tenho gente de Campinas que é do meu grupo de network também. Inclusive, eu mostrei aqui o slide da Márcia, que tem uma editora, ela é de Campinas. E eu não sei se vocês já estão em algum QGR. Eu tenho um QGR, gente, que é o 34420. Semana passada, domingo, eu fiz uma reunião de QGR online e eu gostaria de convidar vocês para participarem comigo. Eu estou querendo fazer amanhã, porque eu fiz no domingo e o pessoal aderiu. Vocês sabem o que é QGR? Alguém aqui Onde, já está? onde em Campinas? Aonde em Campinas tem o QGR? Tem um QGR em Campinas do Guilherme. Eu posso te passar o contato depois. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo do QGR. E aí eu participei em Campinas e abri o meu, só que eu ainda não estou fazendo reuniões presenciais em São Paulo, mas eu comecei semana passada online. Você já ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar ou não conhece? Tá, o QGR, gente, é um movimento do Pablo, que ele começou em janeiro de 2002, para que a gente levante as nossas casas e comece a se unir, a se reunir em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, antes de ter igrejas físicas, as pessoas faziam orações e se reuniam em casa. É muito interessante porque eu nasci no interior do Brasil
E a minha mãe, ela, desde que eu era criança, eu acompanhava minha mãe em reuniões nas casas das pessoas. A gente se reunia para falar de Deus, ler a Bíblia e rezar o terço. Minha mãe era rezadeira. Então, para mim, isso sempre foi muito natural. Só que hoje, mais do que nunca, a gente precisa começar a levantar a palavra de Deus nas nossas casas, nas nossas empresas. Por exemplo, quem tem empresa, igual a Luciane, pega aquele modelo que o Pablo faz de fazer oração dentro das empresas e comece a trazer pessoas. Então, o QGR é o quartel-general do reino. É a gente começar a se reunir para fazer network, não só o network da terra, mas o network do alto. Por exemplo, o Brandão tem um conhecimento aí que ele trouxe hoje, e a gente pode, no QGR, aproveitar. Eu fiz na semana passada, postei no YouTube, e todo mundo que está aqui está no meu grupo de network gratuito. Se não tiver, entrem, porque eu tenho um grupo gratuito que é onde eu me conecto mais com as pessoas. A gente precisa crescer esses grupos, esses movimentos e começar a trazer sabedoria para o povo brasileiro, para a gente levantar a nossa nação. Existe uma promessa de Deus no nosso país, só que não adianta a gente ficar parado esperando, a gente precisa se movimentar. Eu fico muito feliz hoje de ver o número de pessoas que estão aqui, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Quem quer falar agora? Se quiser levantar a mão, senão eu vou chamando. Oi, Eliel. Agora eu tô, a minha voz, né? Não é só o áudio, estava ruim. Então, começando novamente. Me chamo Daniel, eu sou empresário, estou em São Paulo há 2 meses e meio. Fiz uma mudança de vida aqui para São Paulo, exatamente buscando novas energias, novos contatos, e o negócio está crescendo, graças a Deus. E tudo que a gente está fazendo é exatamente isso, buscando liberdade, buscando gerar autogoverno. A gente sabe que as esferas são trabalhadas de forma separadas, então a gente vai trabalhando cada uma delas separadamente, depois a gente volta aperfeiçoando isso, e com o tempo, esse tema que você trouxe aqui foi incrível. O autogoverno ele é essencial. Se você não se autogoverna, nem faz isso com aquilo que você coloca em mãos, raramente você vai ter um resultado muito satisfatório, certo? Então, eu trabalho hoje, eu estava vendo o Brandon falando aí sobre a questão de empreiteira, né? Eu tenho uma construtora, nós estamos começando exatamente com isso, reformas, ampliações, obras, e eu estou também trabalhando com a parte de loteamento, né? A gente está começando o loteamento aqui no interior de São Paulo e fazendo alguns networks aí pela vida, e eu espero poder encontrar vocês em vários momentos, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou no MC, eu também já fiz participação com o método DP 134. Eu estava no método DP 134, foi incrível. Foi o primeiro método DP online, na verdade, né? Naquele no período de 2000, faz 3 anos isso já, passa muito rápido, 2020, Em período da que lugar pandemia. que você está de São Paulo, Eliel? Eu Eu moro estou em, aqui. desculpa, eu estou em Cotia, né? Ah, Cotia em aqui, Cotia. Isso, eu tô isso, ao lado da aqui. Granja Viana. Isso, eu tô aqui na Avenida Paulista. Já te convido para o nosso café de network, que vai ser na quarta-feira. E tem sido Maravilha. muito bom para a gente poder se conhecer pessoalmente. Se você puder participar, vai ser legal ter você lá. Bom saber que você tem tua empresa e já está fazendo esse trabalho. É muito importante. Obrigado aí por Gente, tudo. quem quer falar agora? Georgia. Bom dia, tudo bem? Você dando essa aula aí maravilhosa, esclareceu muita coisa que eu não conhecia, diferenciar Sério? uma Me coisa da fale outra. sobre Não, isso. assim, a gente ouve falar nas palestras do Pablo alguma coisa sobre empreendedorismo, empresário, empreendedor, essa diferença eu não sabia. Estava até tentando ver onde é que eu tô, onde eu me encaixo aqui, né? Se Porque achou ali? eu estou me achei num pé lá e num pé cá, mais ou menos isso, né? Porque eu entendo que eu estou ainda no intraempreendedorismo e como empreendedora, que eu estou não digo bem uma transição, é porque eu gosto muito e trabalho muitos anos na área de TI, então eu estou no intra, estou sempre aprendendo lá dentro, porque muda muita coisa, e como eu trabalho para dentro do governo, né? Eu moro em Brasília, está sempre mudando as coisas lá, então estou sempre aprendendo. E mais para o digital, eu trouxe esse conhecimento e facilidade da TI aliado ao desenvolvimento pessoal e a minha história de superação.
Então, eu entendo que hoje eu estou aprendendo lá, tenho uma certa liberdade e também não tenho uma certa liberdade, porque se autogovernar realmente do jeito que você falou ali, demanda muito de estudo, de conhecimento, entrega, sabedoria divina, sabedoria das coisas da terra. E eu entendo que para mim falta ainda muito conhecimento de ambas as partes. E muita coisa que eu não conhecia, que eu não tinha vivência, era de coisas específicas que precisa realmente entender das coisas da Terra e como vendas, como comunicação, como network, como muitas coisas que eu não tinha experiência antes. Por isso que eu estou aí junto com você, junto com outras pessoas, estudando, fazendo mentorias para me desenvolver nessa área mesmo da sabedoria terrena do que precisa para ter essa liberdade, inclusive a espiritual, né, de estudar as coisas mais profundamente, das coisas do alto. E é Gente, isso. é uma busca diária, né? Eu fico feliz de ter a Georgia aqui, gente, porque a Georgia fez o SPR do Pablo ano passado. A Georgia tem uma história de que ela está em Brasília há mais de 30 anos, ela Uhum. é uma pessoa que entende muito de política e vive isso na prática. E ela já fez lançamento e meio que desistiu um pouco de empreender, né, Jorge? Está retomando. E eu fico feliz de ter ela comigo, porque hoje ela é minha aluna da minha mentoria, ela faz parte do meu grupo fechado, ela está sempre atuante aqui. Ela foi uma das pessoas que me viu começar aqui no online. Eu quero que você fale um pouco, Jorge, o que que mudou para você de janeiro para cá, depois que você me conheceu e começou a fazer essas mudanças e caminhar comigo, que eu acho importante, porque você é a mais antiga aqui, eu vou sempre falar de você. Tudo mudou, né? Tudo mudou quando eu voltei com a mentoria do SPR e o Pablo deu esse pontapé com os dois pés nas minhas costas para eu ir para frente. Foi bem assim. Então eu voltei a fazer os meus storyzinhos. Eu já tinha empreendido no digital na pandemia, mas cansei, porque fazer tudo sozinha não é fácil, querer empreender e estar em paralelo na CLT não é fácil sozinha. Então, comecei com os meus storyzinhos e conheci você nesse grupo de network gratuito. E aí tudo mudou, porque aí começou a reforçar aquilo que ele ensinava das chaves, que era o network, que era branding, que era comunicação, oratória, vendas e um monte de coisas que eu não conhecia, né? Então, me motivou a voltar para o digital, mas no meu tempo, sem aquela pressa, né, de querer fazer como eu estava antes, sem propósito. Hoje eu entendo, hoje eu entendo que é estar alinhada com o propósito, o que é o transbordo. Então, tenho transbordado tanto na área do meu conhecimento aqui com a TI, com a nossa facilidade, com o digital, com o Instagram, com o social media, como também falando do meu conhecimento de vivência, na verdade, de vivência, de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que me transformou nesses últimos Priscila, 20 quero. anos. Gente, alguém Então, mais? Ah, pensei que você tinha muito parado, Georgia, desculpa. não, o Brandão que pediu uma licencinha ali. Ah, tá. Então é isso. E é isso, mudou tudo para mim. Gente, esse material que eu trouxe hoje, eu já vou disponibilizar para vocês em PDF. Eu coloquei o link do grupo gratuito aqui no Zoom e vou mandar nos grupos para que vocês tenham esse PDF, dê uma lida, eu deixei uns textos ali para a gente poder reforçar. Eu estou estudando todos os dias, os treinamentos do Pablo são muito intensos, e uma coisa que eu noto, que eu já estou na terceira mentoria, é que o número de pessoas que desistem é assustador. Gente, menos de 10% do povo que entra conclui. Não sei se vocês têm noção sobre isso, mas a gente precisa estimular essas pessoas porque elas desistem muito fácil. O pessoal do Brasil não tem habilidade de estudar sozinho, são muito dependentes. E a gente precisa levar esses conhecimentos, reunir pequenos grupos para instruir as pessoas.
Porque a única maneira da gente recuperar o nosso país é a gente se ajudando, porque se for depender do governo, ele não vai nos ajudar. Pelo contrário, ele vai tentar deixar as pessoas mais perdidas ainda. Quem quer falar? Vamos lá. Suzy, O Brandão fez uma pergunta aí no chat, Rose. fez? Deixa eu ver lá. Eu que perguntei o livro que ele falou para. Deixa eu só Ah, responder aqui uma pergunta do Brandão. Qual a leitura para saber sobre governo? Na verdade, eu É minha, aprendi. Rose, é Ah, é minha. sua? Eu perguntei para o Brandão para ele falar aquele livro da Bíblia. Não tem um livro da Bíblia, não, Luciane, mas quem Não, não fala é, é muito. uma citação na Ah, ele Bíblia, falou, não é é? Jeremias, não foi? Então, Mas lá em Provérbios, Luciane, fala muito, tá, gente? Porque Provérbios é o livro de Salomão, onde ele dá É instrução. Neemias, eu anotei aqui. Neemias que ele falou. Neemias, ó, Neemias, que é onde ele colocou a citação, tá, Luciane? Oi, Suzy. Gente, quem quer falar pra gente? Senão a gente encerra. Olá, Zeneide, tudo bem? Você já tinha vindo aqui, né, Zeneide, uma vez? Desculpe. Oi, Rose. Oi para todo mundo, tudo bem? Olha, não, eu adorei a sua explanação. Realmente, essa questão do autogoverno, eu li o material que você postou no grupo e no seu canal também. Hein, Rose, a questão do autogoverno realmente é muito importante a gente ter essa compreensão de que a gente pode caminhar com as próprias pernas, independente do governo, não é nem independente do governo, apesar do governo, não é? Apesar do governo. Porque a gente vive numa democracia, num Estado republicano, então esses poderes são importantes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Eu sou líder sindical, eu trabalho como representante do meu sindicato, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário aqui em Mato Grosso do Sul, mas também inicio uma atividade de empreendedorismo, em que eu procuro auxiliar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Ainda é um trabalho incipiente, ainda é um trabalho que está no começo, mas eu sinto a dificuldade que as pessoas têm, e eu mesma tenho, de dar um passo além, de superar as dificuldades, que é isso que você falou. Às vezes a gente começa um negócio, começa até uma mentoria, começa um curso online, mas depois desiste, né? Então, a questão da falta de um propósito definido, a E questão de talvez ter o por estar foco. sozinha também, sabe, Zeneide? Tem que olhar isso, Isso, porque, por exemplo, ó, exatamente, pegando uma coisa que a exatamente. Georgia falou, quando eu entrei na mentoria do Pablo, a primeira coisa que eu fiz foi seguir o que ele ensina. E eu montei uma mentoria, que é a mentoria Semente, onde eu trago, onde eu ensino empreendedores. Mas enquanto eu ensino eles, eu também preciso trabalhar em minha disciplina de estudar, minha disciplina do fazer. Então, às vezes, você tem a ideia, mas você está sozinha, você vai desanimar. Então, ou você chama alguém, igual eu fiz com o grupo de network, por exemplo, a Fabi tem me ajudado num monte de coisa, porque eu estava sozinha, a Georgia tem me ajudado num monte de coisa. Então, eu acabei compartilhando as ideias e trazendo pessoas. Então, se você está sozinha, ó, gente, meu Zoom hoje, ele tá zoado. Então, eu vou Ah, tá. Enquanto retomar isso, eu aqui. correria. Mas, Isso. Rose, isso que você vai abordar é muito importante, a questão da conexão, de estarmos conectados com outras pessoas com o mesmo propósito, só nos enriquece, só faz com que a gente cresça também. Sim, e às vezes, Anete, o que que acontece? Você acaba desistindo de fazer as coisas por estar sozinha. E às vezes você vai demorar a encontrar pessoas. O que que foi que você tinha começado, que você falou que deu uma desanimada e parou? É justamente com esse meu propósito de auxiliar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Eu, na verdade, eu comecei até montar o meu site no Instagram, no YouTube,
mas em razão da dificuldade de tempo e outras ações que surgiram no meu entorno, que eu tive que dar atenção, acabei tendo que abrir um pouco o meu leque de atividades e deixar para segundo plano esse meu propósito. Mas a partir Propósito, desse. Zeneide, ó, É, propósito aham. tem que ser prioridade. Pois é, mas tem Co- coisas que saúde na Então, família, então às mas o vezes faz com que propósito, a gente talvez perde. você tenha que dar uma olhada no teu propósito, porque às vezes ele não está claro. Claro que nós temos múltiplos propósitos, né? Mas eu falo assim, quando a gente tem um propósito claro, ele sempre será a prioridade e todo o resto vai se alinhando. Talvez falte essa clareza. Observe isso, que isso ajuda, sabe, gente? Quando a gente tem uma clareza do propósito, facilita, porque a gente começa a nossa vida fica em torno disso e as coisas vão se alinhando naturalmente. Falo porque assim, todo mundo, se a gente for colocar ocupações, a gente sempre vai ter algo mais importante para fazer. Por exemplo, agora, eu adoraria estar caminhando e estou aqui. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Se eu não estivesse aqui com vocês, o pessoal que está aqui talvez ia se conectar comigo. Então, a gente precisa fazer uma adaptação, igual o Brandão, ele está trabalhando, mas ele está atento. Isso é importante. Então, assim, a gente vai precisar colocar algo de prioridade na nossa vida. E eu falo até, Zeneide, porque assim, ó, eu estou nas mentorias do Pablo há muito tempo. O que que eu percebo? Tem muita gente que entra nas mentorias sem nenhum propósito, não acompanha nada, não faz nada. Eu tenho isso na minha mentoria também, a Georgia sabe. Então, assim, se a gente não tiver alinhado, a gente se perde. E algumas pessoas precisam estar, porque a gente tem que puxar os nossos irmãos que não têm propósito nenhum, porque está cheio de gente perdida. E nós fazemos parte de uma nação de pessoas perdidas, porque elas foram ensinadas para serem assim. Então, tudo que a gente está vendo hoje de péssimo no nosso país não pode ser surpresa. Na década de 80 e 90, as pessoas foram treinadas para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Se a gente não se levantar com um propósito claro, não vai adiantar. Então, se você se perdeu ali, se junta com a gente, vem junto, porque tem muita gente com clareza, e aí um vai puxando o outro, e daqui a pouco você se recupera e vai. Senão a gente sempre É vai ter isso um que eu estou motivo para fazendo. parar, né? Não para, não. Verdade, é isso que eu estou fazendo. Eu já cheguei a essa conclusão de que sozinho não adianta. Você tem que ter uma rede de apoio, e nisso o network é muito importante. Sim. Gente, das pessoas que estão fazendo os treinamentos do Pablo, quem que está perdido, precisando de ajuda, fala aí para mim. Eu falo, gente, porque eu estou na terceira mentoria. Eu sei que muita gente compra e acaba não fazendo as coisas. Tem que estar todo dia estudando. Bom, eu espero que o conteúdo de hoje Rose, possa. Oi. eu tô passando pela desorganização de não estar com o método fazendo todos os dias. Por exemplo, eu vou recomeçar os 20, eu estou no Million Club, é o primeiro. Aham. Ó, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, ó. O Million Club, ele é feito para as pessoas construírem 1 milhão no digital. Esse é o foco do Million Club. É um network de alto nível para construir 1 milhão no digital. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como está o Instagram de vocês? Se o Instagram de vocês não tiver bom, Péssimo. então já começa por aí. Eu falo isso muito para meus alunos. Se você quer fazer 1 milhão no digital e não sabe nem usar o Instagram, não vai fazer. E o Million Club é para isso. Então, o que que acontece? O Instagram é uma vitrine. O que que eu vejo muito no povo brasileiro? O povo brasileiro ele é muito motivado e não sai da motivação, ele não faz. É uma doutrinação do brasileiro. Você pode ver, você conversa com o brasileiro, ele é todo animado, mas ele não faz. Ele não faz. Então, o fazer e o fazer com propósito, senão não adianta nada. Então, assim, ó, aqui hoje eu não conheço todos, mas, por exemplo, o Rafael, que eu conversei com ele essa semana, que a gente teve uma reunião, né, Rafael, que é a Million Club, o Rafael é um perfil de pessoa
que já vive essa realidade, porque ele faz dinheiro no digital, e mesmo fazendo, né, Rafael, tem uns platôs que são aqueles momentos que dão umas travadinhas. Fala pra gente como que é a sua disciplina, porque, cara, se você não tiver um Instagram, um canal no YouTube, não dominar o mínimo das ferramentas do digital, você não vai ter resultado. E o Million Club não vai ensinar isso. Oi, Rafael, compartilha aí que é bom, pessoal. Às vezes eu falo, gente, parece que eu estou falando de coisas que é só eu que estou convivendo, mas não, o Rafael é uma pessoa que vive isso. É isso aí. Então, o que acontece? Eu tenho uma coisa que atua ao meu favor, que é o perfil de executor, né? Então, eu falei para a Rose, você fala assim, Rafael, eu não sou aquela pessoa assim, não, um dia vamos tomar um café? Não, vamos tomar um café? Beleza, que dia, que hora? Semana que vem? Amanhã, né? Então, eu faço mesmo. E quando eu entrei no Million Club, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu decidi que, ao entrar no Million Club, todos os dias eu faria uma aula e um material em PDF e faria esse transbordo na internet. Então, se você entrar no meu canal, você vai ver que tem cerca de 70 aulas publicadas, uma por dia lá, sobre a aula que era do dia do Million Club. Então essa questão assim, do que você falou, eu acho que faz muito sentido. Se o propósito está claro, a gente faz. É muito difícil não fazer. Por quê? Porque é o propósito. O propósito é algo maior do que eu. É aquilo que me puxa. É aquilo que está acima. Então, isso me ajuda muito a ser constante desde 2014, quando eu abri o canal no YouTube. Esse propósito me ajuda a ser constante. Eu nunca parei de fazer conteúdo e nunca vou parar de fazer conteúdo, porque eu sei que eu tenho que abrir a boca para espalhar aquilo que eu aprendi, né? Eu compreendo que é um dever moral da pessoa espalhar o bem que ela recebe. Então, quando a gente recebe um conhecimento, não posso guardar isso para mim, eu tenho que espalhar e ajudar outras pessoas que não tiveram acesso àquilo. E nós aqui, por exemplo, que nos conectamos de certa forma por causa do Pablo, né? Cada um aqui está no treinamento dele, enfim. Nós vamos alcançar pessoas que ele não vai alcançar, mas para isso a gente tem que fazer as coisas, né? É. Então, vocês, enfim, estou à disposição de vocês aí, meu Rafael Recidilli, falem comigo, e a gente andando junto, a gente vai fazer mais. Então, é por isso que a gente está aqui. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito juntos aí. Obrigado. Gente, estou feliz que a Dai está aqui. Gente, a Dai, deixa eu apresentar a Dai para vocês, gente, ó. A Dai, ela é a videomaker do Pablo. A gente se conheceu no ecossistema, já fizemos 2 documentários juntas e a gente tem um projeto aí que está caminhando, né, Dai? Se apresenta aqui para o pessoal te conhecer, porque quando eu vejo alguém lá do ecossistema do Pablo, eu fico tão feliz. Ei, pessoal, tudo bem? Então, é isso. Eu sou documentarista, sou fotógrafa, tenho um movimento de mulheres e, junto com a Rose, aí a gente vai ativar elas também, né? E estou aqui para contribuir. É, tenho. Mas que? Deixa eu ver, Rose. Ó, deixa eu. A Dai, gente. Você está há quanto tempo já servindo lá na plataforma, Dai? Já vai fazer 2 anos. Bastante tempo, né? Fiquei 1 ano trabalhando remotamente, eu sou do Rio, e aí esse último ano eu estou servindo aqui presencialmente. Depois da política, a gente aproximou mais ainda do Pablo, eu e meu marido também é videomaker. E é legal, gente, porque assim, quando eu conheci a Dai, ela falou: eu quero começar um movimento de mulheres. Dai, dá trabalho a gente desbloquear o primeiro, né? Eu estive no primeiro evento dela e agora a gente está. Inclusive, depois que terminar aqui, se você puder falar, viu, Dai? A gente pode falar, porque eu sei que você estava com a agenda corrida aí. Eu quero que você fale para o pessoal aqui, porque a Dai, ela se sentia bloqueada, né, Dai, em organizar o primeiro evento, e ela conseguiu. Como é que foi a sensação de ver acontecendo? E eu fico feliz porque eu estava lá presencialmente. É engraçado, né? Porque quando as pessoas me veem com a câmera, as pessoas acham que eu sou, tipo, totalmente desinibida, né? Mas, na verdade, geralmente quem trabalha nos bastidores é o que mais tem dificuldade de estar na frente, de ser de ter os holofotes ali virados, né? Mas eu acabei juntando com pessoas que estavam no mesmo propósito, Rose é uma delas, e elas me incentivaram muito. E a primeira coisa que eu desbloqueei no meu primeiro evento foi exatamente isso: não fazer as coisas sozinha. Eu acredito que o nosso milagre está no movimento com as pessoas. Tudo que você faz, que você quer fazer sozinho, com certeza isso não vai abençoar outras pessoas. Agora, quando vem na sua cabeça, vou juntar com essa, vou fazer um movimento, com certeza Deus está no meio.
E, gente, foi muito legal, assim, a Dai ter entrado. Eu fico feliz, viu, Dai? Por quê, gente? A gente fala muito dessa questão de bloqueios. Todo mundo vai ter algum bloqueio, só que a gente tem que parar de usar os bloqueios como desculpa. Quando o Rafael falou que ele é um perfil fazedor, deixa eu passar uma informação para vocês, que às vezes o pessoal não conhece, eu não sei quem que vai assistir essa aula depois. Mas em todo grupo de pessoas, existe 3 perfis, principalmente em grupos de estudos. O perfil número 1 é aquela pessoa que estuda, estuda, estuda e não põe nada em prática. Cuidado se você é esse perfil de pessoa, porque você não vai ter resultado. Tá cheio de gente com um monte de diploma na gaveta que não faz nada com isso. O segundo perfil, que é muito comum, é aquela pessoa legal, motivada, que compra tudo quanto é curso, se dá bem com todo mundo, mas também não tem resultado nenhum. Por quê? Ele é o motivado sem resultado. Cuidado. O terceiro perfil é o perfil fazedor. Ele aprende um pouquinho e já vai fazer. Eu tenho esse perfil, Rafael tem esse perfil. O fato da gente ser assim não quer dizer que a gente é melhor que os outros, quer dizer que a gente é mais rápido para fazer. Só que quando a gente tem esse perfil, a gente também precisa se unir com outras pessoas, porque senão a gente não evolui. Então, uma coisa que eu aprendi com o Pablo, depois eu quero que a Dai também passe o que ela aprendeu com o Pablo, convivendo com ele, mas uma coisa que eu aprendi muito com o Pablo, primeiro foi a questão de autogoverno que eu não conhecia, e depois o que eu percebi do Pablo? Ele cria um monte de movimento para fazer todo mundo andar atrás dele, mas na verdade é uma jogada dele para ele não desistir. Ele cria um jeito de não ter como desistir. Ele meio que cria uma situação ruim até para ele ter que aprender a conviver com aquilo. Porque se a gente não criar uma situação que deixa a gente fora do nosso conforto, a gente vai desistindo no caminho. Por exemplo, quando eu montei a mentoria Semente, a Georgia foi uma das minhas primeiras alunas. Eu montei a mentoria Semente em março. E, cara, chega na segunda-feira, eu quero dar um jeitinho de pular fora para não ter que dar aula. Mas aí não tem jeito, porque ali tem gente me pagando. Então, crie situações para vocês não pararem, senão a gente vai ter sempre uma desculpa. Gente, ontem eu fiquei pensando, gente, será que eu faço essa reunião? Só que agora já tem mais pessoas que participam, não tem como eu sair fora. Dai, qual que foi teu maior aprendizado com o Pablo? Oi, Theo. Exatamente. Ela fala. Exatamente. A questão do comprometimento é você literalmente soltar um leão atrás de você, tipo, agora tu se vira, sai correndo. Me mudar para Alphaville foi soltar um leão atrás de mim. E quando eu quis fazer o evento, o senhor falou para mim, dia 8 de julho. Eu falei assim, meu Deus, mas 8 de julho é daqui a um mês. 8 de julho. Quando eu marquei essa data e fiz um post colocando no Instagram, eu fiz aquele meu comprometimento público. Deu medo, Dai? Então, eu coloquei um segundo leão atrás de mim. Foi o leão da data. Aí eu falei, não, nesse tempo eu vou fazer as minhas lives, eu vou convidar as pessoas, eu vou conversar, vou conectar. Então, esse vai ser o tempo. E engraçado, né? Porque uma das premissas do digital é exatamente isso, né, Rose? Você vai lançar, bota a data. Não, mas eu tenho que me organizar. Não, bota a data. Porque a data é o primeiro marco que você tem. Porque a gente fica com essa falsa ilusão de que, não, mas eu ainda não estou preparada, eu não estou bem o suficiente. Não, peraí, deixa eu resolver aqui umas questões, deixa eu me aprimorar, deixa eu melhorar, depois eu faço. E esse depois nunca vai chegar. Enquanto você não falar assim, não, eu estou pronta do jeito que eu estou. Eu posso transbordar na vida das pessoas do jeito que eu sou agora. Eu posso melhorar no caminho? Posso. E eu vou te falar, Deus aprimora muita gente no caminho, né, Rose? Só que se Demais. você não movimentar, então assim, esse foi o maior código que eu peguei trabalhando com o Pablo ali lado a lado. Exatamente isso, o movimento. Quando você começa no movimento, a graça, o milagre, ele te pega no meio do caminho. Agora, se você ficar sentado esperando, nada Gente, um acontece. monte de coisa vai dar errado. Ó, quando eu comecei, a Fabi vai lembrar disso, porque assim, eu tinha programado para fazer um evento aqui na Paulista. Algumas pessoas que combinaram comigo meio que pularam fora. Eu remarquei uma data em Alphaville. A galera pulou fora. Eu fiz de novo e deu certo. A Fabi, inclusive, fez parte. E ela falou, gente, eu passei várias situações que o povo também foi me abandonando. Mesmo que você se junte com pessoas, vão ter pessoas que vão te deixar e você não pode desistir. Então, quando eu fui, por exemplo, no evento da DAI, eu fiquei muito feliz porque eu sabia o quanto esse evento era importante para ela
E aí ela me chamou para continuar com ela. Por que que você me chamou, Dai? Porque, assim, primeiro porque eu adoro a Rose para mim é uma referência de oratória, de tudo mais. Eu falo, gente, eu preciso ter essa pessoa perto. Porque, por mais que eu tenha me dedicado a falar melhor, gente, a gente sempre tem como se aprimorar, a gente tem sempre como melhorar. O Pablo é uma pessoa que ele sempre fala isso: invista em você, invista na sua comunicação, na sua oratória. Porque quem não é visto, quem não se fala bem, quem não se comunica bem, tende a não ter a prosperidade nos negócios, porque você não consegue se vender bem, você não consegue se explicar bem, você não consegue ter uma comunicação mais assertiva. Então, eu sempre vi a Rose como uma referência com relação à oratória, Que a falar bem. bonitinha! Rose, eu quero que você esteja comigo. E quando eu comecei o evento e ela estava ali do meu lado, eu dei um abraço nela, eu falei, obrigada, Rose, por você estar aqui. E foi aquela sensação de segurança, sabe? Ai, ela tá ali do meu Ai, lado, que eu nem sabe? sabia disso, gente. Ó, tá Ó, vendo? ô, Dai, você viu meu vídeo abrindo o evento do Ricardo? Claro, eu vi ao vivo. Eu tava viajando pro Rio, tava indo de ônibus e eu tava assistindo ali na Porque, estrada. gente, eu subi no palco da plataforma para palestrar e a Dai sabe como as pessoas elas têm vontade, né, Dai, de palestrar lá. E eu fui convidada e eu acabei ficando muito feliz porque, assim, é, me abriu uma projeção muito grande. E se Deus quiser, né, Dai, a gente vai fazer o nosso evento, porque eu abri o evento do Ricardo, mas se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso evento lá. A Fabi também já está comigo nisso, e a gente ainda vai fazer um grande evento lá, organizado por nós, e estamos ali no entorno do Pablo. Então, Tô gente, tudo dentro. isso, eu também. Eu já visualizo isso. Eu falei, cara, eu já palestrei no palco da plataforma, eu já senti o gostinho e agora eu quero palestrar lá, sabendo que as pessoas que vão palestrar fazem parte do nosso movimento, se Deus quiser. Então, gente, precisa construir todo dia. Então, se tiver alguém com dificuldade, vem para o meu grupo, que eu já estou bem disciplinada, né, Dai? Não é fácil, gente, mas eu fico feliz quando eu escuto a Dai falar isso, quando eu escuto a Fabi falar que está feliz de estar comigo, a Georgia, que são as pessoas mais antigas, e venham junto. Não apenas falem, mas participem para a gente poder prosperar, tá bom? Gente, alguém mais quer falar algo? Senão eu vou encerrar a gravação, mas eu encerro a gravação e fico mais um pouco aqui. Alguém mais quer falar sobre hoje? Então, quero agradecer a presença de vocês. Ô, Rose, Oi, perguntar só como que faz para pergunte. entrar no grupo pago. Ó, Tá, você tem bastante material, né, minha linda? tenho. Eu comecei a buscar. Eu achei super interessante, porque você coloca os grupos, você tem, e ali todos aqueles grupos você permite que entre. Tem Então, assim, alguns que você é eu bem controlo. elaborado. Eu Tem que tenho um fazer um monte de curso grupo. para saber tudo que você faz. Gente, ó, eu tenho um monte de grupo, mas o que que eu estou focando mais? O Clube da Prosperidade, o grupo gratuito e o grupo pago. O grupo pago não é pelo dinheiro. Eu gosto sempre de conversar com a pessoa antes para entender o propósito dela, porque quem entra no grupo pago, a gente tem um propósito muito claro. Tanto é que muito do que eu estou fazendo aqui é do grupo pago. Por exemplo, eu e a Georgia, a gente começou um projeto junto. Eu tenho um projeto que a Fabi faz parte. Eu tenho um projeto com o Rafael que a gente está iniciando, né, Rafael? Mas se Deus quiser, vai prosperar muito. Eu já tenho um projeto com a Dai não está no meu grupo pago, mas a gente já tinha um alinhamento aí, mas se Deus quiser, ela vai vir também. Então, assim, no grupo pago, eu estou criando uma estrutura de ecossistema, mas tem que estar no propósito, porque se a pessoa entrar também só porque está pagando e não produzir, não faz sentido. Então, eu gosto de deixar isso claro para a pessoa, porque eu tenho um propósito muito claro e eu já estou nele. Então, hoje eu estou já selecionando gente para caminhar comigo, porque graças a Deus eu tenho prosperado muito e não é pela minha capacidade, é porque é o que a Dai falou, Deus vai nos dando de acordo com o que a gente está trabalhando para Ele. Se não estiver trabalhando para Ele, não vai ter esse retorno. Então, é um retorno, não é que Deus está nos dando a condição, Ele só está abençoando a nossa vida, igual a parábola dos talentos. Faça que eu te darei mais. Não fez, eu dou para quem está fazendo. Simples assim, que esse foi um código forte que eu aprendi lá com o Pablo. Então, essa é a ideia. Mas me chama depois, Luciane, que a gente marca uma reunião, eu te explico direitinho como é que funciona, tá? Eu vou marcar aqui
Tá, então eu já tenho seu WhatsApp, eu mando Isso, já me ali, manda, a gente já faz uma a reunião, gente eu te explico marca, fechou. direitinho. Gente, todo mundo é Perfeito. bem-vindo no meu grupo fechado, que é o grupo pago. Não é pelo dinheiro, é pelo propósito. E isso vai ajudar muito. É importante que todo mundo esteja transbordando. Meu grupo de transbordo, eu fui criando o meu sistema, porque eu entrei em muito grupo, que o pessoal estava muito perdido. Eu falei, eu vou criar meu grupo, vou rodar um modelo e está funcionando. E graças a Deus eu fico feliz pelo número de pessoas que estão aqui e continuam. E eu falo, gente, vou encerrar a gravação. Aí vem mais um e eu fico feliz. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para mim? Se quiser, aproveite antes de eu encerrar a gravação. Bom, eu vou encerrar então a gravação. Quero agradecer a presença de vocês. Amanhã, domingo, eu vou fazer a reunião online de QGR. Então, participem. Eu fiz na semana passada, foi muito bom. Tinha poucas pessoas. Que horas? Então, gente, eu fiz das 19 às 21 horas, no domingo. Eu sei que eu nem vou questionar horário, porque sempre a gente vai ter uma desculpa para não participar. Então, como são muitas opções, eu coloco o horário e quem sentir que pode vir será muito bem-vindo. Até hoje, nunca precisei fazer a reunião sozinha. Então, sempre alguém vai vir. Deus abençoe todos vocês. Eu vou encerrar a gravação e fico aqui mais um pouquinho para quem quiser conversar comigo, tá bom? Deus abençoe todos vocês.